Irmãos, nós vamos então apoiar nossas Bíblias e abrir no livro de Lucas, capítulo 23. O Senhor, em sua infinita bondade, tem permitido que, pelo seu Espírito, toquemos alguns aspectos santos do caráter de Cristo. E todas as vezes que o Espírito Santo nos conduz por este terreno, sempre devemos nos lembrar que é necessário tirarmos as sandálias dos nossos corações, porque nós vamos estar adentrando em lugar santo. Quem somos nós para falarmos de uma pessoa que nunca pecou? Qual de nós teria autoridade para mencionar o nome daquela pessoa que nunca, em tempo algum, precisou pedir perdão ou desculpa a alguém, pois era extremamente perfeito e santo? Então, como nós podemos ousadamente abrir a sua palavra e falar: "Oh, irmãos, é só pela graça e misericórdia dele. É pela obra perfeita dele que ele realizou lá naquela cruz, que nós somos habilitados para estarmos juntos." E este momento é um momento que não é reservado para nós. A mesa do Senhor é o momento mais sublime do reunir do povo de Deus. Pois nesse tempo nós não falamos a nosso respeito, nós não cantamos as músicas que falam das bênçãos que nos foram dadas. Nós não pedimos nada para o Senhor. Aqui nós viemos a uma só voz, num único batimento cardíaco, nos voltar todos para aquele que deu a sua vida por nós e dizermos a Ele o quanto nós o amamos, o quão Ele é importante para nós, o quão Ele é especial para nós. Então, quando nós olhamos para a mesa e vemos um pão e um cálice com vinho, isso deve nos remeter a uma realidade. Que aquele que é absolutamente perfeito, um dia abriu mão da sua própria vida para vir a este mundo, entregar-se para morrer numa cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, aqui nós viemos como um só, como povo de Deus, para dizer o quanto Ele é especial para nós. Desde o menor ao maior que aqui se encontra, tem algo a dizer para Ele. Ainda que sejam palavras simples, mas que venham do coração. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te agradeço por uma obra tão perfeita que o Senhor fez por mim naquela cruz. Este é o real motivo de nós estarmos aqui. Esta é uma reunião que não é nossa. Este reunir pertence àquele que é o soberano Rei deste universo. Amém. Então nós devemos estar de modo adequado aos seus pés. Então, Lucas capítulo 23, a partir do versículo 33, nós temos assim a palavra do Senhor nos dizendo: "Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes." Irmãos, nós estamos diante de um quadro que toca-nos profundamente, porque bem perto ali daqueles momentos iniciais da sua crucificação, a qual ocorreu às 9 horas da manhã, onde as dores que o Senhor Jesus sentia em seu corpo eram as dores mais atrozes. Foi exatamente nesse momento inicial das suas dores que ele, numa comunhão perfeita com seu Pai, contemplando todo aquele cenário, ele pôde então dizer assim: Pai, perdoa-lhes. Isso não cabe no nosso coração. Mas por que ele lançou estas palavras? Porque isso faz parte do caráter santo dele. Porque ele é perdoador. Porque o seu Pai é perdoador.
Porque o caráter do céu é um caráter de perdão. Porque o caráter do reino é um caráter de perdão. Porque o caráter da igreja deve ser um caráter perdoador. Porque o caráter de cada membro dessa igreja, que é dele, deve ser um caráter perdoador. Ali o Senhor Jesus, ele tinha direito de lançar mão de ferro sobre aquelas pessoas tão injustas. Ele tinha direito de lançar uma palavra, uma língua pesada de julgamento contra aqueles que tanto mal fizeram contra ele. Mas assim ele não o fez, porque isso não faz parte do seu caráter. Então, quando nós olhamos para essas palavras simples, mas tão profundas, isso nos toca profundamente. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque nós não somos assim. Nós não somos assim. Quando nós pensamos no perdão do Senhor Jesus Cristo, nós pensamos em algo que toca-nos as colunas do trono celestial. São 4 colunas que sustentam o trono celestial: amor, graça, justiça e misericórdia. Uma dessas colunas chama-se misericórdia. E dentro desse aspecto da misericórdia está esta expressão maravilhosa, gloriosa do perdão. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. O céu é um lugar onde há a habitação daqueles que foram perdoados pelo sangue de Cristo, mas é a habitação daqueles perdoadores que perdoam pelo sangue de Cristo. Há um canto perene, constante, que é entoado nos céus. Esse canto é o canto da misericórdia. É o canto que é entoado por aqueles que foram perdoados de uma vez para sempre dos seus mais profundos, terríveis pecados. Mas é um canto também que procede de corações que lançam o perdão para aqueles que os ofenderam. Mas nós não somos assim, irmãos e irmãs. Mas o Senhor deseja que nós expressemos o seu caráter. Ele deseja que nós expressemos o nosso real e profundo amor por Ele. Irmãos e irmãs, quando nós pensamos nesses aspectos que envolvem o caráter santo do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem como nós não nos lembrar de quem Ele é em sua essência. Ele é aquele que é o Criador desse universo, o soberano, sustentador desse universo pelo poder da sua palavra. Ele que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Diz lá o livro de Filipenses 2, verso 6 em diante. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele foi reconhecido em figura humana. Mas ainda ele, como figura humana, como homem, ele se esvaziou, se humilhou até a morte e morte de cruz. A pergunta que sempre levantamos é: por que ele se esvaziou e assumiu, ele desejou assumir a forma de servo? Por que não um príncipe? Por que não um líder? Mas por que servo? Porque servo é exatamente a maneira mais adequada e genuína que Deus encarnado poderia revelar as profundezas do seu caráter. Um Deus soberano que criou o universo é o mesmo Deus que tirou a sua vestimenta, cingiu-se com uma toalha, pegou uma bacia com água e foi lavar pés de discípulos. Esse é o nosso Senhor. Mas nós não somos assim. Nós já tocamos sobre isto. Mas quando nós pensamos no aspecto do perdão, isso mexe profundamente conosco. Insisto em dizer, porque nós não somos assim.
se nós queremos medir o nosso grau de espiritualidade, há um sensor. Qual foi a última vez que você pediu perdão por alguém? Não é desculpa. Não é você pedir desculpa. Não é você dizer aquela expressão popular, foi mal, hein? Não. Você me perdoa? Porque quando nós nos expressamos dessa forma, nós estamos nos humilhando. Nosso grau de espiritualidade pode ser perfeitamente visto, sim, pelo nosso grau de humilhação. Qual foi a última vez que eu pedi perdão? O nosso Senhor, Ele nos perdoou de uma dívida impagável, irmãos e irmãs. Nós não tínhamos como tratar de um assunto que seria como nos livrar dos nossos pecados, de nossa iniquidade. Mas Ele nos amou. Ele se entregou por nós para morrer naquela cruz. Ele teve seu corpo moído por causa das nossas iniquidades. Ele derramou todo o seu sangue perfeito, puro e santo naquela cruz, para que nós fôssemos plenamente perdoados de todos os pecados. E quando nós contemplamos esta obra maravilhosa e o recebemos em nosso coração, nós recebemos o perdão. Mas agora, como perdoados, nós devemos ser agora o quê? Perdoadores. E esse momento de comunhão envolve exatamente perdoados pela obra maravilhosa, sacrificial de Cristo, quando Ele derramou seu sangue naquela cruz, para nos perdoar de pecados que jamais nós poderíamos nos livrar. Nos perdoou de uma dívida impagável. Esse é o primeiro aspecto. Mas nós mesmos que fomos perdoados, somos aqueles perdoadores. Aqueles que põem a sua cabeça no travesseiro e pode dormir tranquilamente. Porque não somente foram perdoados, mas têm um coração perfeitamente livre para lançar o perdão. Será que somos assim, irmãos e irmãs? Este é o caráter do nosso Senhor Jesus. Este é o caráter do nosso Pai. Esse é o caráter do céu. Esse é o caráter do reino. Esse é o caráter da igreja. E esse deve ser o caráter de cada um dos membros que compõem esta igreja. Irmãos e irmãs, como nós precisamos do socorro do Senhor Jesus Cristo. Agora, que o Espírito Santo abra os nossos olhos, que Ele abra os nossos corações para vermos exatamente a beleza, a excelsitude, a expressão gloriosa, magistral do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando o Espírito Santo abre os nossos olhos de entendimento espiritual, nós podemos contemplar o perdão, nós podemos contemplar a profundidade daquele perdão que atingiu o nosso coração. E desta forma nós rapidamente estaremos estendendo as nossas mãos de perdão a todos aqueles que nos ferem. É maravilhoso, irmãos e irmãs, quando nós somos tocados pelo Senhor. Como havíamos dito agora há pouco, o céu tem 4 colunas fundamentais: o amor, a graça, a justiça e a misericórdia. E dentro desta coluna chamada misericórdia tem a expressão do perdão. Uma coisa muito importante para os nossos corações, irmãos e irmãs, para discernirmos. A palavra misericórdia, ela é muito significativa, muito apropriada, porque misericórdia significa Deus não nos tratando como nós merecemos. Naquele cenário da cruz que nós já apresentamos pela leitura, aqueles que estavam envolvidos diretamente, porque todos nós, a uma só voz, estávamos lá, mas aqueles que diretamente estavam envolvidos em todo aquele processo da tortura de Cristo, da crucificação de Cristo, eles mereciam a palavra de juízo, mas eles receberam a palavra de misericórdia, ou seja, eles não foram tratados como eles mereciam. Sabe por quê? O juízo, o Pai Celestial colocou sobre Jesus.
juízo sobre ele, misericórdia sobre nós. Então, misericórdia é nós não sermos tratados como nós realmente merecemos. Então, é importante que nós discernamos isto. Como nós temos tratado o nosso próximo? Será que o caráter de Cristo tem sido tocado em nós? Para diferenciarmos da palavra graça. O que é graça, então? Graça é Deus nos dando exatamente o que nós não merecemos. Olha só. Se misericórdia, Deus não nos tratou como nós merecíamos, olha o que Ele faz. Ele agora graciosamente nos dá algo que nós não merecíamos, que é a própria vida dele em nós. E nesse aspecto que nós estamos considerando nesta manhã, do perdão, irmãos e irmãs, nós nunca estaremos tão parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, como quando dispensamos a destra do perdão àqueles que nos ofenderam. Que presente maravilhoso nós temos do Senhor. O presente de nós podermos exercitar o perdão, porque Ele dispensou o seu perdão para nós. Que presente glorioso! Sem o perdão, nós seríamos tão difíceis. Nós não teríamos esperança, irmãos e irmãs. Então, quando nós pensamos dentro desse quadro da experiência do Senhor Jesus, nossos corações são tocados profundamente. É entristecedor quando nós olhamos no meio do povo de Deus e encontramos e vemos tanto amargor de espírito, tanta falta de perdão, tanta dureza, tanta falta de delicadeza. Não é verdade? Que o Espírito Santo nos socorra para que nós possamos refletir, manifestar o caráter santo e genuíno de Cristo Jesus. Nós vamos estar exalando o bom perfume de Cristo, quando não somente recebermos o perdão que nos foi dado pela obra perfeita dele lá no Calvário, mas nós estaremos exalando o bom perfume de Cristo quando nós estendermos a nossa mão, a nossa destra de perdão àquelas pessoas que têm nos ofendido. Como precisamos do socorro do Espírito Santo. Há pouco nós estávamos dizendo, que há um canto perene que é entoado no céu. Esse canto é o canto da misericórdia. E o coração do Senhor Jesus, ele é tecido, é bordado de misericórdia. Como nós vamos nos sentir tão incomodados no céu, se não formos perdoadores? Não haverá lugar para nós, porque lá é um lugar não somente de perdoados, lá é um lugar de perdoadores. E esta mesa, meus irmãos e irmãs, não é um momento onde somente os perdoados se achegam diante dela. Sim, os perdoados e perdoadores. Nós fomos perdoados pela obra perfeita de Cristo Jesus naquela cruz, quando Ele derramou todo o seu sangue por nós lá, nos justificando de todos os nossos pecados, todos. Da mesma forma, por esta preciosa obra, é que nós somos aqueles que desfrutam de uma comunhão entre irmãos, porque nós temos corações perdoadores. Que precioso momento é esse aos pés do Senhor. Volto a insistir, irmãos e irmãs, esse momento da mesa do Senhor não é um momento reservado para nós. Não é um momento onde a gente vem e buscar algo que o Senhor vai nos dar como se fosse uma bênção espiritual, uma bênção especial. Ainda que isso aconteça, porque a presença dele é real. Mas esse é o momento onde todos nós nos voltamos para o Cordeiro e expressamos a Ele toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão.
todo o nosso louvor. Que o Espírito Santo, verdadeiramente, possa abrir os nossos olhos, nosso entendimento espiritual, para discernirmos o momento que nós estamos vivenciando agora. E isto trata-se de algo que é muito mais do que simbolismo. Isso é algo que nós tocamos as esferas do coração santo do Senhor Jesus Cristo. Então, que cada um daqueles que aqui se encontra, uma vez tocados pelo Espírito, cada um possa se expressar de maneira muito simples, de maneira muito clara, objetiva, assim: Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua obra perfeita que foi realizada na cruz por mim no Calvário. Pelo teu perdão dispensado a mim, agora com esse perdão pleno eu posso perdoar o meu próximo. Oh, amado Senhor, aqui viemos para dizer que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é precioso, que o Senhor é belo. Quão belo és tu, Senhor. Realmente, irmãos e irmãs, o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo faz parte das insondáveis riquezas que há nele. Nós teremos a eternidade para conhecer esse Senhor tão glorioso, que tanto fez por nós. Quero só concluir dizendo o seguinte para vocês, algo que falamos lá na introdução. Que sinal de amor, que sinal de profundo e sublime amor nós encontramos no amado da nossa alma, pois ele, pela eternidade, trará sobre suas mãos as marcas da cruz e no seu lado as marcas da lança. Irmãos e irmãs, que amor é este? Que amor é este? Será que ele não consegue arrancar do nosso coração, dos nossos lábios, pelo menos uma expressão: Senhor, bendito seja o teu nome? Que o Senhor nos socorra, irmãos e irmãs. Que todos nós tenhamos liberdade nas nossas expressões, por orações, de leituras da palavra, com cânticos, de dizer tudo ao Senhor, tudo aquilo que Ele merece ouvir, irmãos e irmãs. Nosso maravilhoso Senhor, nós somos profundamente gratos a Ti. Nós não temos palavras adequadas para expressar toda a gratidão que há em nós pela obra perfeita que o Senhor realizou naquela cruz, quando o Senhor se entregou para morrer por nós, tendo o seu corpo moído, partido por causa dos nossos pecados, quando tu derramaste teu sangue precioso para o perdão de todas as nossas iniquidades. Nós aqui estamos para dizer e reconhecer que tu és o nosso Senhor e dizer que amamos a Ti, bendizemos o Teu nome. Somente Tu és digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nós Te damos graças porque fomos perdoados. E Te damos graças porque por este perdão nós somos perdoadores. Bendito seja o Teu nome. Amém, Senhor.